Olá, meus amigos queridos, muito obrigado pela nossa sintonia de cada dia, muito obrigado pela inscrição de cada um aqui em nosso canal, muito obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos, a você que está chegando neste nosso bonito grupo, nesta nossa família que dia após dia acolhe irmãos e irmãs que se apaixonam pela palavra de Deus e deixam que esta palavra conduza a sua vida. Hoje é 17 de novembro e meditamos com a igreja o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. É quase o finalzinho do capítulo 19 e também é quase o finalzinho do Evangelho do Caminho, iniciado lá no finalzinho do capítulo 9. Ao longo desses 10 capítulos do evangelista Lucas, nós fomos acompanhando Jesus na sua jornada com os discípulos, os encontros, as multidões, os milagres, os ensinamentos de Jesus, que eram para aqueles seus contemporâneos e são atuais para nós, para cada um de nós. Essa caminhada, mais do que movimento das pernas e dos pés e deslocamento, é uma caminhada espiritual, é um itinerário de formação dos discípulos. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos nos colocar sempre a caminho com ele. E esse trechinho do capítulo 19, versículos 41 a 44, narra a chegada de Jesus a Jerusalém. Ele já passou por Jericó, nós já vimos a cura do cego, o episódio de Zaqueu, e agora, quando ele avista a cidade, ele começa a chorar. Nós temos que ter presente que o Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos uns 60 anos depois da morte de Jesus. E nesse período, já mais ou menos também 20 anos, havia sido destruída a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, e as comunidades começam a sentir o peso de tudo isso. Porque, de novo, o povo está sem templo, está na escravidão, na opressão. As guerras, em todos os tempos, deixam resquícios. E era preciso Lucas animar suas comunidades. Então, quando ele coloca por escrito o seu evangelho e também os Atos dos Apóstolos, ele tem esse objetivo de animar as comunidades, de fazer com que as comunidades se lembrem do jeito de Jesus, para que elas sejam a presença viva de Jesus no meio do mundo. E ao olhar e chorar, Jesus diz uma frase, Lucas coloca na boca de Jesus essa frase: Jerusalém, se tu soubesses, se tu compreendesse hoje o que te pode trazer a paz. Veja que essa cidade lá já estava destruída, mas essa palavra de Lucas na boca de Jesus é muito forte, porque essa cidade de Jerusalém somos cada um de nós, que precisamos compreender que a paz verdadeira, que não é só o descanso, estar tranquilo, estar zen, como algumas pessoas dizem, estar de boa com a vida, para usar o linguajar popular. Paz aqui é quando nós temos o perdão, a justiça, a vida em abundância, a alegria, a saúde, a prosperidade, mas também os bons relacionamentos, a boa convivência, quando temos todos com seus direitos respeitados, cumpridores dos seus deveres. Essa paz, ela não é só a ausência de guerra, mas é um estado de espírito, é um jeito de viver que só Jesus pode nos dar. Jerusalém não compreendeu isso, a tal ponto que daqui para frente, até chegar a Páscoa, nós vamos perceber que lá em Jerusalém vai se dar o desfecho. É em Jerusalém
que Jesus é perseguido, é massacrado, é condenado, é crucificado, morre, mas também é lá que ele ressuscita, é lá que ele sobe aos céus, é lá que ele derrama o Espírito Santo em Pentecostes para a comunidade reunida, para a igreja que depois sairá em missão, a igreja que nasceu do seu lado aberto. Então, nós temos uma oportunidade muito bonita nesse dia, queridos amigos, de descobrir a verdadeira fonte da paz, que é Jesus Cristo. Ele que está presente nesta palavra que nós meditamos, está presente na Eucaristia, na comunidade reunida, no irmão que mais sofre, no irmão que está doente, no irmão que é migrante. Ele está doente e nós vamos visitá-lo, ele está preso e nós somos generosos com ele. Ele está com fome e nós demos de comer. Ele tem sede e passa frio e nós somos sensíveis. A presença se dá também quando temos um ministro ordenado conosco. Então, nós podemos e devemos, para usar a palavra do Evangelho, compreender o que nos traz a paz. A paz não está no ter, a paz está no ser. A paz, ela não é só simplesmente uma somatória de coisas, e sim um estilo de vida. Jerusalém não compreendeu. E aí vem a profecia. Lembrando que Lucas está passando com suas comunidades isso. Então ele recorda o que Jesus falou. Quando tu fostes visitada Jerusalém, tu não compreendeste. Tu não compreendeste o que hoje, e é sempre bonito, né? Uma característica de Lucas, hoje. Por isso, os teus filhos serão esmagados, os inimigos formarão trincheiras, não restará pedra sobre pedra. Veja que quando nós não encontramos a paz em Jesus, nós vivemos numa constante guerra. E aí se explica porque boa parte das pessoas que são violentas, agressivas, elas até podem falar de Jesus, mas elas não estão agindo como Jesus. Porque diante daquela cidade que não o acolhe, Jesus poderia ter sido violento, mas ele não foi. Diante da cruz, ele poderia ter dito: avancem, guerreiem, façam guerra. Basta lembrarmos quando Pedro tira a espada, ele diz: guarda a espada na bainha. Ele não é da violência, ele é o príncipe da paz, para lembrar o profeta Isaías. Por isso, meus amigos, encontremos a paz hoje em Jesus. Deixemos que a visita dele, que ele continua a nos visitar, e agora a nos visitar naqueles irmãos e irmãs que mais sofrem, naqueles irmãos e irmãs que estão conosco, naqueles irmãos e irmãs que precisam da nossa mão estendida. Vamos acolher essa visita. Vamos permitir que Jesus faça morada entre nós. Se lembram lá de Zaqueu, como ele acolheu Jesus com alegria? Nós precisamos acolher Jesus com alegria. Senão, ele chorará. Com certeza, nesses momentos de pequenas e grandes guerras, ele chora. E nós queremos consolar Jesus. E o consolar Jesus se dá pelas atitudes de fé, seja a vida de comunidade, a vida sacramental, a vida de solidariedade que os irmãos e as irmãs tanto precisam. Fiquemos na paz do Senhor, vamos acolher hoje esse que nos traz a paz e multipliquemos essa paz no nosso dia a dia, neste dia que o Senhor nos concede. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até amanhã.